O Barcelona perdeu por 4-0. Mas o mais estranho não foi o placar. Foi a ausência de reação. O time parecia desconectado. A pressão chegava atrasada. Os passes não tinham convicção. E existe um detalhe que muda tudo. Rafinha não estava em campo. Coincidência? Talvez. Mas o que vem agora começa a incomodar. Porque não é a primeira vez, e o padrão está ficando evidente. Aqui, o debate deixa de ser opinião. Com Rafinha em campo, o Barcelona tem 90,7% de aproveitamento. Sem ele, 61%. As derrotas sobem de 5% para mais de 33%. Mini recompensa. Isso não é oscilação normal, é dependência estatística. E tem mais. O time sofre quase o dobro de gols, 0,72 por jogo com ele, 1,25 sem ele. Ou seja, o ataque sobrevive, a proteção desaparece. E antes de continuar, se você gosta de enxergar o futebol além do placar, se inscreve agora, porque o que vem a seguir muda a forma como você vê esse time. Agora a pergunta cresce. Como um ponta explica a fragilidade defensiva? A resposta começa na pressão, mas não termina nela. O detalhe que quase ninguém observa. O sistema de Hansi Flick não é sobre posse, é sobre recuperação rápida. Rafinha é o gatilho da primeira pressão. Quando ele ativa, o time sobe em bloco. Quando ele fecha o corredor, o lateral ganha proteção. Quando ele acelera, o meio compacta. Mini recompensa. Ele não organiza com a bola, ele organiza sem ela. Sem ele, a engrenagem perde meio segundo. E meio segundo nesse nível é fatal. Contra o Atlético, o Barcelona estava sempre atrasado. E quando você está atrasado contra a intensidade, você sofre. Mas ainda não é o ponto mais preocupante. O que realmente acendeu o alerta foi outra coisa. Aqui, o problema ficou exposto. O Barcelona não perdeu só taticamente, perdeu emocionalmente. Erro infantil, reclamação exagerada, expulsão, discussão em campo. O time se fragmentou. E é aqui que entra algo invisível na estatística. Rafinha é capitão. E liderança aparece quando tudo está desmoronando. Mini recompensa. Ele não é só intensidade, ele é estabilizador emocional. Sem ele, o time parece jovem demais, e juventude sob pressão vira ansiedade. Ansiedade vira erro, erro vira avalanche. E agora surge uma pergunta ainda maior. O Barcelona é forte ou é forte enquanto ele está disponível? É aqui que o debate fica sério. Rafinha já perdeu 42% da temporada. Quase metade. Isso não é detalhe físico, é risco estrutural. Grandes times suportam ausências. Times em formação, sempre. E se ele não jogar uma semifinal? E se for suspenso em um clássico? E se o físico voltar a limitar minutos decisivos? Microgancho. Talvez o 4-0 tenha sido apenas um ensaio. Porque o problema não é perder um jogo, é revelar fragilidade. Mini recompensa. Sem ele, o Barcelona marca quase o mesmo, mas sofre muito mais. Isso significa que o sistema ofensivo funciona, mas o equilíbrio coletivo depende dele. E depender emocionalmente de um jogador é caminhar em linha fina. Liderar não é o mesmo que estar pronto. O Barcelona pode liderar a liga, mas liderança não elimina a vulnerabilidade. O jogo contra o Atlético foi um teste de estresse, e o time falhou. Microgancho. E em mata-mata europeu, testes assim não avisam duas vezes. Se a pressão não encaixa, o adversário cresce. Se o emocional desorganiza, o time se fragmenta. E quando fragmenta, não compete, sobrevive. E sobreviver não ganha Champions.
Existem dois Barcelonas. O Barcelona com Rafinha é intenso, compacto, seguro. O Barcelona sem ele é instável, vulnerável, emocionalmente exposto. Qual deles é o verdadeiro? Se um único jogador altera tanto o comportamento coletivo, isso é grandeza individual ou fragilidade estrutural? E agora, a pergunta mais importante. O Barcelona consegue jogar no mesmo nível sem Rafinha? Ou ele já se tornou indispensável demais? Quero saber sua opinião, porque talvez o 4-0 não tenha sido apenas uma derrota. Talvez tenha sido um aviso. E avisos ignorados costumam voltar maiores. Isso é além do apito.